Hello! Vamos falar sobre esta semana e esta semana é impossível não tocar no tema Lua cheia em Capricórnio, dia 24. Pois é, temos mais uma lua cheia e esta lua cheia em Capricórnio tem um tom diferente das luas em Capricórnio dos últimos anos que têm sido super pesadas, super heavy, ou são eclipses, ou é nodo, ou é em conjunção com Saturno, Júpiter e Plutão, e de repente chega finalmente uma lua em Capricórnio que tem um estilo, tem um tom mais leve. Claro que trabalhando com a energia de Capricórnio é um tom de estrutura, um tom de metas, mas esta lua dá-se com Júpiter retrógrado em peixe, não acontece há cerca de 11 anos. E há um aclarar ou há um aperceber de metas e até que ponto estas metas são nossas ou são do nosso pai, da nossa mãe, da sociedade. Estes objetivos que nós nos propusemos, estas capacidades de alguma maneira criar riqueza, de estarmos bem, socialmente corretos, tem que ser aquela pessoa, casar e ter filhos, seja lá qual meta for que tu tens na tua vida, seja em termos pessoais ou profissionais, analisa bem se ela é uma meta tua, é uma meta pessoal ou é uma meta que te foi influenciada, intrinsecamente colocada no teu DNA. Um, por outros, mesmo sem tu teres dado por isso. Todas essas expectativas que tu tens a alcançar são tuas ou foram quase como por osmose colocadas dentro de ti. Então uma lua cheia fala-nos sempre num ciclo que começou há 6 meses atrás, não é? Há 6 meses atrás existiu uma lua nova. E a verdade é que este ciclo que agora termina traz-nos aqui um espaço de 2 semanas em que há uma meta que é realizada, em que há a percepção, em que há a oportunidade de soltar uma determinada carga que nós temos vindo a carregar neste último espaço de tempo, nestes últimos 6 meses. E estas metas, estas supostas objetivos de vida que nós devemos alcançar desmedidamente ficam mais leves. Nós vamos tirando coisas das nossas listas, checklists tornam-se mais leves porque nós permitimos que assim seja. Os ingleses têm uma expressão muito engraçada que são as to-do lists, que são as listas do que fazer, não é? Mas muitas vezes se ouve falar nos últimos tempos em not to do list, a lista do que não fazer, e isto obriga as pessoas a delegarem ou até a arriscarem tarefas na sua lista do dia a dia, naquilo que há para fazer, nos afazeres, e o facto de irmos riscando coisinhas que só criam ruído no nosso dia a dia, na nossa vida, faz com que a nossa energia vibre mais alto, faz com que tenhamos mais tempo para nós, para as nossas pessoas, para a nossa evolução, para aprender uma coisa nova, para sermos mais felizes. Ok, então, mais esta semana. Dia 21 temos um trígono de água. Dia 23 temos outro trígono de água. Pois é, os meninos voltaram. E se falamos em terra com a lua, com a água, aqui nestes trígonos dá um tom mais emocional, mais denso. Dia 21, Vênus em Câncer, Caranguejo, faz um trino a Neptuno em Peixes. E no dia 23, o Sol em Câncer, Caranguejo, faz um trino a Júpiter retrógrado em Peixes. Ok. Vênus é o desejo. Neptuno é um bocadinho a máquina dos sonhos, mas também a máquina do fumo. Portanto, temos que ter sempre meio que atenção às letras pequenas e às mensagens entre linhas. E Júpiter é o expansor, é a boa sorte, é o, é o irmão rebelde destes planetas que nós normalmente falamos, não é? É a criança rebelde.
mas que acredita sempre que tudo vai correr bem. E então temos um tom muito relaxante, é uma energia de go with the flow, deixa-te ir, não ofereças resistência. Percebe que quando começas a eliminar coisas da tua lista de fazer no dia a dia, porque te deixas de preocupar ou de disponibilizar ou de achar que tens que ser tu a fazer, há mais fluidez, há mais liberdade, existe um soltar, até porque para fazer espaço para esta lua cheia que chega com um foco numa determinada meta que agora finalmente é percebida. Se é válida, se não é válida, se é tua, se foi incutida. Por outro lado, eu sei que muitos dos que estão desse lado aguardam este dia ansiosamente. Dia 22 Mercúrio arranca direto. Dia 22 de junho Mercúrio arranca direto. Já sabem que Mercúrio retrógrada mais do que uma vez ao ano. E quando está em fase retrógrada, o que acontece é que toda a nossa comunicação fica meio que atrapalhada, quer seja a nossa comunicação verbal, seja por escrita, por e-mail, por mensagens. As encomendas não chegam, tudo se atrasa, os eletrodomésticos ou os equipamentos têm mais tendência para variar, enfim, há uma série há uma série de situações que são influenciadas por esta energia do Mercúrio retrógrado. E quando dizemos que ele arranca direto, sabemos que não é de um dia para o outro que esta energia desaparece. Até porque, já me ouviram dizer isto várias vezes, existe uma fase em que ele ainda está estacionário, ou seja, está parado, não anda para a frente nem para trás, e aqui é quando os planetas são mais poderosos. Além disso, existe também uma fase em que ele ainda está em sombra, ou seja, ele ainda está a percorrer graus matemáticos que já pisou 2 vezes. É uma terceira vez, é a fase de decisão final de alguma coisa que nós fomos descobrindo antes. E então esta fase de sombra só termina dia 8 de julho. Ok? Só dia 8 de julho é que nós temos a luz verde, mas agora começa-se a dissipar um bocadinho essa densidade de Mercúrio retrógrado. É o do género. Existe informação que ainda falta, mas eu já tenho uma perspectiva, mas eu já tenho uma posição, eu sei o que eu quero. Posso não tomar a decisão já, se puder, boa. Espera até dia 8 de julho para assinar contratos, para comprar equipamentos, para tomar decisões definitivas, porque há sempre uma oportunidade aqui de uma névoa ou de qualquer coisa mal explicada ou mal percebida. Beijos enormes. Obrigada por estarem desse lado.